Amados irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje nós vamos encerrar o livro de Atos. Amém. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 28. Atos, no capítulo 28. Nós vimos no capítulo 27 que Paulo, ele, juntamente com a comitiva de 276 pessoas, estão aí naufragadas em Malta. E agora no capítulo 28 nós vamos ver uma pequena permanência aí em Malta, onde os malteses vão demonstrar bondade para com esse pessoal. Logo em seguida, a viagem até Roma, e lá em Roma, Paulo se estabelecendo numa prisão domiciliar. Amém? Capítulo 28, os versículos 1 e 2, o texto diz o seguinte: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Olhe para mim um momento. É muito interessante, irmãos, e existe um fenômeno na palavra de Deus que eu acho um dos fenômenos mais brilhantes, que são os nomes funcionais. O que é isso? Geralmente, alguns nomes têm a ver com a história da pessoa, com a história vivida. E no caso aí, não é diferente, porque a palavra Malta é de um dialeto fenício e que tem a ideia de um lugar de refúgio. E por incrível que pareça, depois de uma tempestade terrível, o navio vai para um lugar de refúgio. A palavra Malta tem esse sentido. É uma ilha que estava sob o domínio de Roma desde 218 a.C. E por ser uma ilha romana, e o texto escrito em grego, os romanos, eles dividem a humanidade em dois grupos: ou é bárbaro, ou é romano. Do mesmo jeito que os judeus dividem a humanidade em dois grupos, judeus e gentios, os romanos também assim o fazem. Aquilo que não é romano, ele chama de bárbaro. Se você tiver alguma versão em que diz bárbaro, é porque na língua original, se for tradução por equivalência formal, vai aparecer, ao invés de habitante, vai aparecer bárbaro. É o habitante da ilha de Malta, um maltês, que mostra literalmente uma singular humanidade, uma bondade, porque esse pessoal vai sustentar 276 pessoas no espaço de 3 meses. E a condição é de inverno, perceba que o texto diz no versículo 2, chuva e frio. Então, os malteses recebem essa caravana. Versículos 3 e 4, o texto diz: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Olhe para mim um momento. Os malteses são um grupo que acreditam muito na mitologia greco-romana. E quando aí diz que Paulo vai pegar os gravetos e joga, e quando está pegando os gravetos, uma víbora, uma cobra morde a sua mão, e os malteses fazem um comentário dizendo que se não morreu lá na tribulação no mar, vai morrer agora por causa dessa víbora. Isso é a justiça
que está exigindo dele não é a justiça no sentido que nós temos, mas a Justitia, que é uma deusa do panteão romano, que no panteão grego é a Daké, ou Diké. Eles entendem que, pelo fato da cobra ter mordido Paulo nessa situação, e pelo que ele já viveu, é porque essa deusa, que é a Justitia, que aí está traduzido como justiça, ela quer, de fato, pôr fim à vida de Paulo. Só que o pessoal vê que não é bem assim a história. Versículos 5 e 6. Porém, ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. E aí Deus com D minúsculo. Irmãos, esse homem é o homem de Deus. Quando eles estavam no mar, os marinheiros, os prisioneiros e os líderes viram na vida de Paulo, pelo poder do Espírito, uma liderança que os tirou daquela condição com vida. E isso aconteceu no mar. O homem de Deus, revelado por Deus em sua posição no mar. E agora eles veem o testemunho desse homem de Deus e do poder que há nele na terra. Por quê? Porque esperava-se que ele fosse inchar, muito provavelmente, algum tipo de choque anafilático, e inchando as vias respiratórias, elas são tapadas e ele morre. Então, isso não ocorreu, e aquelas mesmas pessoas que haviam julgado, num primeiro momento, eles agora dizem, esse camarada, ele é sobre-humano, ele é um Deus. E aqui, irmãos, nós vemos nada mais, nada menos, o cumprimento da palavra. Em que sentido? No livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 19, quando Jesus está comissionando os 70 para evangelizarem nos povoados, fazendo uma prévia da passagem dele, lá o próprio Jesus diz, eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano. No mesmo evangelho, no caso de Marcos, que é um dos sinóticos, no capítulo 16, no versículo 18, no final do evangelho de Marcos, perto da grande comissão, lá está registrado, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. E é isso que a gente vai ver na vida de Paulo, ele executando isso nesse pequeno arquipélago chamado Malta. E ao perceber isso, versículos 6 em diante, 7 em diante, a gente vai ver a receptividade desse pessoal. Versículo 7. Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhes as mãos e o curou. Irmãos, nesses versículos aqui a gente vê um homem importante, designado como Públio. Na língua original, a designação dele não faz dele nenhum tipo de autoridade formal, mas simplesmente alguém de posses, alguém, um líder, alguém reconhecido, uma espécie de homem rico, influente, benfeitor, uma pessoa de coração bom. No lugar pequeno, uma pessoa que os mais fracos recorriam, um apoio, alguém muito conhecido nesse sentido, uma autoridade natural da ilha. Vale a pena salientar que nas condições em que ele está, este Públio aí, irmãos, ele é voluntário, ele não tem nenhuma obrigação com esse grupo de pessoas, mas voluntariamente ele cede um espaço para que nos 3 dias críticos eles possam fazer algum tipo de adequação
não é um grupo pequeno, são 276 pessoas. Então ele os abraça. E aqui um efeito mais do que natural. Por quê? Isso lembra algum aspecto da vida de Jesus na casa de Pedro. Quando Jesus chega na casa de Pedro no Evangelho de Marcos, encontra a sogra de Pedro doente. E Jesus vai e intercede por ela. Aqui não tem como não fazer essa ligação. Paulo chega na casa de Públio e encontra o pai dele doente, em condições muito semelhantes. Então, Paulo vai, impõe as mãos e, em nome de Jesus, essa cura é exercida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui uma dica para a gente. Os milagres, eles precisam ser discernidos. No Novo Testamento, todo milagre está dentro de uma função. E a função é o Evangelho, é a glória de Deus. Não o milagre pelo milagre em si. Então, os milagres são meios eficazes de levar as pessoas ao conhecimento de Deus. Nós já conseguimos perceber que esse pessoal de Malta é um pessoal supersticioso. Porque eles olharam para a vida de Paulo e diz: a deusa fulana quer pegar ele. Quando a cobra mordeu Paulo, ele disse: não, esse é um deus. Aí já vai dizendo. Então, é um pessoal supersticioso. Mas não quer dizer que pelo fato de supersticioso, eles não sejam pessoas boas. E aqui acontece o mais natural num caso como esse. Do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, a partir do momento que ele curava alguém, aquela notícia corria e outros enfermos iam até aquele lugar, acontece com Paulo também, versículo 9. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Lembre-se, irmãos, que esse pessoal, eles tinham naufragado, estavam praticamente só com a roupa do corpo. E a partir do momento que o pai de Públio é curado, gera aquela ideia, um efeito natural. Essas pessoas, elas vão até lá para serem curadas. É natural que isso aconteça. E elas agradecem. Só que elas não estão pagando com dinheiro. E na realidade não é um pagamento, porque o objetivo do milagre não é esse. Elas querem mostrar a gratidão do seu coração, pelo fato de terem recebido de Deus um alívio de uma doença. Então o que é que eles fazem? Eles dão a eles coisas necessárias para que eles possam prosseguir a viagem para Roma. Aí, com certeza, deve estar envolvido o quê? Roupas, provisões de comida e até mesmo, quem sabe, algum tipo de provisão financeira. O texto é muito resumido, não temos como ter precisão naquilo que foi realmente dado a eles. E passado um certo tempo, passado o inverno, agora eles vão numa viagem rumo a Roma, a partir de Malta. E o texto diz o seguinte: 3 meses depois, perceba que não foi pouco tempo, levando em consideração o dia do jejum, final de setembro e outubro, muito provavelmente 3 meses, novembro, dezembro, janeiro. Entre janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro, essa rota, essa viagem retorna novamente. 3 meses depois, embarcamos no navio de Alexandria, outro navio mercante, que vai levando trigo para Roma, que tinha passado o inverno na ilha. O navio tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pólux. Chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali, navegando ao longo da costa, chegamos a Régio. No dia seguinte, começou a soprar o vento sul e depois, em 2 dias, chegamos a Puteoli. Aqui algumas observações. Nos tempos antigos, era muito comum, sobretudo em culturas pagãs, que cidades tivessem padroeiros. E também era muito comum
em culturas pagãs, que os barcos também tivessem os seus padroeiros. E o padroeiro do barco era colocado aonde? Na frente do barco, na armação, na ponta, na frente mesmo, uma figura, um desenho, uma estátua. E nesse caso, o texto na língua original, ele chama esse emblema, que é traduzido como os deuses Castor e Pólux, é um nome só. Dioscuri, que traduzido seria os filhos de Zeus. Vale a pena salientar que, e aqui um pouquinho da mitologia greco-romana, eles eram gêmeos de mães, aliás, gêmeos de pais diferentes, Castor e Pólux. E Castor, que era gêmeo, a mesma mãe, mas um pai diferente, o pai dele era um homem natural. Castor era um ser humano normal. Pólux, a mesma mãe, mas uma deidade. Isso é da mitologia grega, viu, irmãos? Não tem nada do contexto. É porque a história fala sobre isso. Então, eram gêmeos com a mesma mãe, pais diferentes. Um era, entre aspas, imortal e o outro era mortal. Só que eles foram para uma guerra e o irmão gêmeo dele, mortal, o Castor, morreu. Aí Pólux ficou com muito desgosto. Aí na mitologia grega, Zeus, para suprir o desgosto de Pólux, deu imortalidade também a Castor. Como? Colocando os dois como estrelas de referencial marítimo. Então, existem duas estrelas chamadas estrelas gêmeas, que são referenciais marítimos, e os nomes dessas duas estrelas iguais são Castor e Pólux, em função da mitologia greco-romana. Então, é uma coisa desse momento, é algo dessa situação, e a gente vê que eles estão viajando. E a viagem que eles executaram, irmãos, foi uma viagem assim, ó. Eles estão no arquipélago, lá em Malta. É um arquipélago porque Malta não é uma ilha só, mas um conglomerado de pequenas ilhas. Aí ele sobe a Siracusa, de Siracusa a Régio, e de Régio até Puteoli. Segue o texto. Lá em Puteoli, encontramos alguns irmãos que nos pediram que ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Ou seja, quando Paulo chega em Roma, ele vai para uma prisão domiciliar, ele não vai para uma prisão comum. O que é que acontece, irmãos, aí? E aqui vale a pena ver o mapa desse pequeno trajeto. Eles saem de Puteoli, que ali está Pozzuoli, isso é por causa da versão desse programa, onde eu tirei o mapa, mas é Puteoli ali. Eles vão para um lugar chamado Praça de Ápio. A Praça de Ápio é dentro da Via Ápia, que eram vias importantes feitas pelo governo romano, era um lugar de compra e venda. Geralmente, as pessoas que viajavam a Roma se abasteciam nesse lugar. Quando a gente vai para o interior, aqui da Paraíba, que é lá para o lado de Patos, tal, tem uma cidade que geralmente as pessoas, no trajeto, almoçam, porque sabe que não vai conseguir chegar na hora do almoço lá em Patos. Né? Às vezes, quando eu vou, pelo menos, para o interior, a gente para muito nessa cidade, não me lembro qual é o nome dela, São Mamede. Pronto, é uma São Mamede em sentido a Roma, como é? Solidade, aí, está vendo aí? Soledade, São Mamede, é uma via de passagem que tem um bom comércio, onde as pessoas que viajam passam por ali
e se abastece. Só que o que foi que aconteceu aí? Paulo viu que haviam irmãos que sabiam da condição dele, tanto nesse lugar, como em outra cidade, que é Três Vendas. Três Vendas é uma outra cidade. E há uma distância média aí, de pelo menos uns 30 ou 40 quilômetros entre uma e outra. Então, Paulo fica feliz, porque ele vê outros irmãos que conhecem o seu problema e que vão até ele. E ele fica animado com essa situação. Ó. A praça de Apia, Três Vendas. Aos vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu mais animado. Havia pessoas que sabiam da sua causa, sabiam da sua luta, ali naquele lugar, se solidarizaram com Paulo, e é possível que ele tenha reforçado a comida, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque o preso, nessa época, nesse lugar, era ele quem tinha que ver os seus haveres, a sua comida, a sua estadia. É por isso, irmãos, que na carta de Paulo aos Filipenses, os Filipenses foi o grupo que mais ajudou Paulo nesse momento difícil. E essa carta, ela é uma carta onde Paulo demonstra a sua alegria, porque os Filipenses, nesse momento difícil da vida de Paulo, chegaram mesmo, não só com a intercessão, mas chegaram contribuindo, chegaram mesmo ajudando, e Paulo abre o seu coração agradecendo naquela carta, a carta aos Filipenses. Paulo agradece, ele vê que está chegando em Roma, e foi concedida a Paulo a possibilidade dele estabelecer uma prisão domiciliar, uma casa alugada. Ele é quem vai pagar o aluguel, diga-se de passagem. Ele é quem vai se manter. E a única coisa é que a prisão domiciliar, nessa época, aí os estudiosos se dividem. Existem estudiosos que argumentam que a prisão domiciliar, a pessoa ficava dentro da casa e os soldados do lado de fora, mas existe um outro grupo de historiadores que dizem que na prisão domiciliar, os guardas, às vezes, se amarravam com cordas ao prisioneiro, mesmo dentro de casa. Eu, particularmente, entendo que, nos estudiosos, daqueles que colocam os guardas na frente, faz mais sentido, sobretudo falando de Paulo, porque Júlio viu que Paulo era uma pessoa de integridade, era uma pessoa que podia se confiar. Então é natural, é razoável entender que os soldados ficavam montando guardas constantemente, turnos constantes, na frente da casa que Paulo alugou em Roma. E ele vive uma prisão domiciliar, pago por ele mesmo. Vamos lá, versículos 17. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, quando estavam reunidos. Paulo disse: meus irmãos, apesar de nada ter feito contra o povo ou contra os costumes paternos, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Estes, os romanos, depois de me interrogarem, quiseram soltar-me, porque não encontraram em mim nenhum crime passível de morte. Olhe para mim um momento. Paulo se antecipa. Ele não vai falar aos crentes em Roma. Ele se antecipa falando aos judeus em Roma. Porque o que está valendo aí é a sua cidadania como judeu, não é a sua condição religiosa. Entenda isso. Os líderes que Paulo está conversando são os líderes da sinagoga. E os estudiosos dizem que a essa época era possível que Roma tivesse pelo menos umas 9 ou 10 sinagogas. E haviam judeus naquele lugar. E Paulo se antecipa chamando esses líderes para que esses líderes saibam da boca dele qual é a verdade. Uma verdade que Paulo mostra de uma forma muito estratégica. Muito estratégica. Por quê?
as pessoas que fizeram a confusão que levou Paulo à prisão, elas sumiram do mapa, desapareceram. Que foram os judaizantes que viviam na Ásia Menor. Só que havia na cabeça de Paulo, muito provavelmente, a ideia de que esses judaizantes pudessem ter ido a Roma tocar o terror antes de Paulo chegar. Então, a partir do momento que Paulo se estabelece, o que é que ele chama? Os líderes judeus para saber o que aconteceu, mas só que ele já mostra a sua versão, uma versão resumida. Paulo não dá maiores detalhes sobre a sua situação. Paulo não menciona as agressões que ele sofreu dos judeus, nem as tentativas de morte, perceba. Por quê? Porque ele quer deixar as portas abertas com os judeus de Roma, para que ele possa pregar o evangelho posteriormente. Então, Paulo é estratégico no uso das palavras. Paulo, ele fala algo resumido, bem colocado, mas ele quer manter o link, ele quer manter a porta aberta. Porque se ele dissesse que os judaizantes me atacaram, fizeram isso, fizeram aquilo, é possível que esses líderes, a partir dali, já começassem a fazer algum tipo de interpretação negativa da vida e da pessoa de Paulo. Segue o texto, versículos 19 e 20. Diante da oposição dos judeus, fui obrigado a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Foi por isso que pedi para vê-los e falar com vocês, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com esta corrente. Irmãos, vale a pena salientar que essa reunião está sendo executada dentro da casa que Paulo alugou. E que nesse momento, ao receber as pessoas em sua casa, é possível que ele tenha sido temporariamente aprisionado pelo soldado, por alguma questão de segurança pessoal. Nada demais, é um protocolo de segurança. Mas aqui a gente vê que Paulo, no final de tudo, ainda quer manter um diálogo espiritual. Ele quer abrir portas. Paulo fala sobre o fato, mas não diz qual é a causa. E aqui nós vemos um risco. Por quê? Porque Paulo poderia, como cidadão romano, e ele diz que é cidadão romano de forma indireta. Por quê? Porque ele apelou para César. E só consegue apelar para César quem é cidadão romano. Mas ele não fala com arrogância, dizendo assim, eu sou um cidadão romano. Já para não afastar os judeus. Ele diz, não, apelei para César, aí o cara que quiser que raciocine. Né? Se ele apelou para César é porque ele é cidadão romano. Paulo é estratégico no uso das palavras. Ele raciocina cada palavra que ele diz. Ele é estratégico. E aqui, irmãos, uma grande lição para nós. Sobretudo para aqueles que têm um temperamento sanguíneo. Que quando chega a pressão, aquilo que está na cabeça, ele vai lá e fala. Aí depois que a besteira está feita, ele tenta remendar os cacos, não tem mais como. Meus irmãos, antes de falar coisas sérias, é necessário oração e a cabeça bem sintonizada e as palavras bem escolhidas para que haja uma comunicação assertiva, ou seja, para que a comunicação surta o efeito esperado, correto e não piore a situação a partir da boca do próprio camarada. Então a gente vê Paulo aqui estratégico, medindo palavra, pensando no que vai falar, porque ele corre um risco. Se ele vomitasse na cara do judeu, eu sou fariseu, mas também sou cidadão romano. Aí o judeu pensa, você é cidadão romano,
Mas ele não diz assim, ele diz, olha, apelei para César, então o cara que raciocina. O cara que raciocina, apelei para César. Ele não cita nenhum privilégio por isso. Ele não quer causar problema nenhum para o judeu. E ele deixa muito claro aos líderes que não vai falar sobre os judeus. Percebe? Veja no texto, no versículo, olha só. Não tendo eu, porém, nada de que acusar o meu povo. Então, ele é solidário com o povo. Ele saúda a todos como irmãos. Logo no começo ele chama todos de irmãos. Então ele se identifica e ele diz, e ele quer garantir de que esse pessoal esfria a sua cabeça, que ele não está ali para causar maiores males. Mas ele, no finalzinho, dá aquela pontadinha, mostrando que a questão dele passa pela questão religiosa. Lá no finalzinho do versículo, ó, porque é pela esperança de Israel que eu estou preso com essa corrente. Ele dá uma deixa. Ele dá uma abertura. Ele deixa as pessoas pensando sobre aquela situação. Veja a resposta que os judeus dão a Paulo, versículos 21 e 22. Então eles disseram, nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que falasse a respeito de você. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse algo mal a seu respeito. Mas gostaríamos de ouvir o que você pensa, porque sabemos que em todos os lugares essa seita é contestada. Olhe para mim um momento. Um alívio. Qual é o alívio? Os judeus dizem, a gente não recebeu informação nenhuma de você. Então, aqueles acusadores judaizantes da Ásia não passaram em Roma, não fizeram mau juízo dele. Coisa boa, positiva. Mas uma oportunidade. Eles dizem, muito bem, Paulo, mas a gente está sabendo aqui que essa seita, irmãos, a palavra que está sendo utilizada para seita, ela não tem o sentido negativo como hoje tem. Na forma em que está sendo empregada pelos historiadores do século I, como por exemplo Suetônio, que é o historiador grego do século I, que utiliza essa palavra. O uso dessa palavra é nada mais nada menos no sentido de mostrar uma facção, uma divisão. Tanto é que a mesma palavra que aí é traduzida por seita, em outros textos bíblicos, mostra ou utiliza a mesma palavra quando vai falar sobre os fariseus, quando vai falar sobre os saduceus, como se fossem facções de um grupo. Essa palavra é utilizada com este sentido, não com o sentido que a gente tem hoje em dia. É utilizada com o sentido simples de ser um partido, uma facção, uma subdivisão. Só que aqui uma oportunidade. Eles querem ouvir da boca de Paulo o que é que significa aquilo. Ou seja, a forma como Paulo conversou com eles, tecnicamente não agredindo, mas também deixando uma deixazinha, uma ponte, e eles sendo sabedores do crescimento do cristianismo, porque é uma prova de que o cristianismo está crescendo. Mesmo diante das perseguições, o cristianismo está em ascensão. Olha, em todos os lugares, no século I, nessas regiões, o cristianismo tem chegado com a mensagem de graça, a salvação que liberta no Cristo ressurreto. Aí Paulo vai começar a explicar. A partir do versículo 23, o texto diz: tendo eles marcado um dia, perceba que o interesse é mais por parte deles. A curiosidade é mais por parte deles.
Tendo eles marcado um dia, foram em grande número ao encontro de Paulo no lugar onde ele residia. A casa de Paulo, que era uma casa prisional, se transformou num centro de missões. Segue o texto. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que Paulo dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. Aqui, irmãos, a mesma prática que Paulo teve em todas as viagens missionárias. O que é que acontecia com as viagens missionárias? Paulo, quando ele ia pregar, ele ia para onde? Para a sinagoga. Quando chegava na sinagoga, que falava sobre o Cristo ressurreto, utilizando os escritos do Antigo Testamento, aí representado pela lei de Moisés e os profetas, quando Paulo mostrava a lei de Moisés e os profetas, que mostrava o Cristo ressurreto, o verdadeiro Messias, que os judeus recusavam, os líderes, os judaizantes recusavam, o que é que Paulo fazia? Deixava de falar aos judeus, ia para onde? Para os gentios. Essa foi a prática dele. Só que nesse momento, ao invés de ele ir à sinagoga, a sinagoga foi até ele. E de manhã até a noite, ele ia recebendo as pessoas e explicando para elas, com base nas Escrituras, os assuntos. Quais são os assuntos? O reino de Deus, Jesus, que é o Messias ressurreto, do jeito que o Antigo Testamento falava sobre eles. E aqui, irmãos, vale a pena salientar que, em termos de Escritura, o que eles tinham era o Antigo Testamento. Eles não tinham nada do Novo Testamento, nada de Evangelho. O que eles tinham era o Antigo Testamento em mãos. E Paulo vai utilizar dos seus conhecimentos no Antigo Testamento para mostrar a todos quem era Jesus, sobretudo aos judeus. Aqui, irmãos, vale a pena salientar que os textos do Antigo Testamento foram, inclusive, utilizados por Jesus, quando ele falou sobre ele mesmo. Mas a questão, irmãos, ela não é eminentemente cognitiva. Uma pessoa não conseguiria, no século I, reconhecer a pessoa de Jesus se não houvesse uma intervenção divina. E eu posso mostrar isso para os irmãos. Abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. Livro de Lucas, no capítulo 24. A partir do versículo 27. Qual é a situação? Jesus já tinha ressuscitado e 2 discípulos estavam a caminho de Emaús conversando e Jesus entra no meio da conversa deles. A partir do versículo 27. E começando por Moisés e os profetas, você está vendo aí? Começando por Moisés e os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante.
Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele, Jesus, pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Irmãos, olhe para mim um momento. As Escrituras, quando elas são explicadas às pessoas, é um fato. O que eu vou falar é um fato. Não é a questão cognitiva, não é um entendimento, raciocínio, não é uma questão de visão humana ou de conhecimento humano. É uma questão, sobretudo, espiritual. É uma visão espiritual que se abre. E nem todo contexto aonde a palavra ela é semeada, o fruto será igual. É isso que nos mostra a parábola do semeador. Ponto. O evangelho é pregado, em um encontra um coração endurecido, a palavra, olha, é levada. Em outro, lá no final, encontra um coração bom, aquela palavra vai frutificar em frutos cuja qualidade não é quantitativa, mas qualitativa. Tem mesmo peso, 30, 60, 100. Mas tem dois que vai para corações que são terríveis. Um entre os pedregulhos e outro que nasce, mas não consegue crescer. Corações inconstantes. Mas perceba que a pregação da palavra, ela não tem o mesmo retorno, não é igual, não há uma unanimidade. E aqui acontece, na pregação da palavra de Paulo para esses judaizantes, alguns se sensibilizaram, mas tem outros que não. Não. Os judeus em Roma, muitos deles tinham conhecimento da doutrina, das obras, da lei, da religiosidade exterior, mas eles não conheciam a doutrina da fé, da graça, do crer no Cristo que venceu a morte. Eles não conheciam. Quando Paulo ensinou aos judeus que a entrada no reino de Deus não é pelas obras da lei, mas pela graça, o que é que ele encontra? Oposição por parte de alguns. E essa oposição, essa divergência, é constatada por Paulo, versículo 25. E havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas antes que saíssem, Paulo disse estas palavras: bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse o quê? Olha o peso, versículo 26. Vá este povo e diga: ouvindo, vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. A palavra que Paulo usa é do Antigo Testamento. Esse texto que Paulo usa é de Isaías. O mesmo texto que eles conheciam. E esse texto está num contexto terrível. É um contexto de julgamento.
E Paulo não está fazendo nenhum elogio, não. Ele está constatando: você tem um coração endurecido. Esse texto é de Isaías, no capítulo 6, os versículos 9 e 10. E Paulo utiliza, mostrando que muitos deles estavam com seu coração endurecido. Mas não foi só Paulo que usou, não. Jesus utilizou esse mesmo texto de Isaías quando ele pregava sobre o reino. No livro de Marcos, no capítulo 4, Jesus vai utilizar. No Evangelho de João, no capítulo 12, a gente vai ver o registro de que Jesus utiliza as mesmas palavras para falar do coração endurecido do povo. E esse texto é um texto sério, mas há uma porta de esperança. Em Isaías, no capítulo 6, no versículo 13, lá mostra que existe um toquinho. O que é um toquinho? É um ponto, um renovo, um lugar de onde, a partir dali, algo novo haveria de acontecer. Uma semente, um renovo. Nem tudo está perdido, e a gente vai ver que é verdade. Versículos 28 e 29, e Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Versículo 29, ditas estas palavras, os judeus foram embora, tendo entre si grande discussão. Não é para menos, não é para menos. Vai ficar um renovo, um remanescente que vai se apropriar das promessas de Deus pela fé, filhos de Abraão pela fé. Mas qual é o fato? Naquele momento, existe discórdia. Eles não conseguem, muitos deles não conseguem perceber o Jesus ressurreto como o Messias, a esperança que eles estavam aguardando. Concluindo Atos, versículos 30 e 31. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa, que tinha alugado, onde recebiam todos os que o procuravam. Pregava o reino de Deus e, com toda a ousadia, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Irmãos, Paulo está pregando a palavra com toda segurança. Os judaizantes não podem tirar a vida dele. Ele está sendo guardado. E outra coisa, ao invés dele ir até as pessoas, são as pessoas que vão até ele. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 13, mostra que Paulo falou para toda a guarda pretoriana. Levando em consideração, irmãos, a grandeza de Roma e o tamanho da guarda para sustentar Roma, Paulo deve ter pregado por baixo, aproximadamente aí por baixo, no mínimo, uns 6 a 8 mil soldados, num espaço de 2 anos. Por quê? Porque eram turnos. A cada turno, ou ia 4, ou ia 6. Parece que eu estou vendo. O soldado do lado de fora e ele do lado de dentro. Ele chega para um e diz assim: tu sabia que quem está preso é tu, que eu estou livre? E é. Porque existe uma liberdade que hoje eu tenho, e que você, que anda para um canto para o outro, você não tem e eu tenho. Aí começava, pum, 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 pum. Irmãos, não é à toa que na carta aos Efésios, quando Paulo, ele vai descrever as armaduras de Deus para que o crente possa perseverar na vida, ele vai descrever a armadura, porque era o que ele via, era o soldado, manhã, tarde e noite vendo soldado. Aí o cinto, rapaz, o cinto, a verdade. Por quê? Porque o cinto para o soldado no século I era onde ele colocava todas as armas, dava sustentação à coluna.
não é um cinto isso aqui não, esqueça isso aqui, viu? Isso aqui é um cinto, mas é o conceito de cinto no tempo atual. Estamos falando no conceito de cinto no século I de um soldado. É uma coisa grossa, forte, que protegia e que sustentava lugares onde outras armas eram colocadas e sustentava a coluna, que eles andavam muito a pé. Couraça, a couraça é importante, irmãos. Por quê? Porque a couraça marca de onde é o soldado. Qual é o desenho que está na couraça dele? Então, a couraça da justiça, e sendo a justiça de Deus, marca que aquele soldado é um soldado do Senhor. Aí Paulo vai só vendo o soldado. Todo dia ele via soldado. Aí ia em oração pensando, e a revelação ia chegando, e ele ia escrevendo, e ele ia compondo. E até hoje nós somos abençoados pela prisão de Paulo. E ele mesmo diz algo fantástico sobre a sua prisão. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, os versículos 8 e 9. Segunda Timóteo, no capítulo 2, Segunda Timóteo, no capítulo 2, os versículos 8 e 9. Veja o que é que Paulo fala sobre a pregação do Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 8 e 9 diz o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho. Versículo 9. É por ele que eu estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Quem é livre? Quem é livre? Quem é livre? Ele que está dentro, mas livre, liberto em Cristo Jesus? Ou o soldado que está livre do lado de fora, mas a sua vida e sua alma estão presas nas correntes do pecado? Quem é livre? Quem é verdadeiramente livre? Então, irmãos, nós encerramos mais um livro, versículo por versículo. E aqui existem algumas verdades espirituais para nós nessa noite. Eu gostaria de mostrar aos irmãos que Paulo, apóstolo, pregador, mestre, preso por fora, livre por dentro. Deus havia prometido guardar Paulo. Não iria deixar que nada detivesse o seu servo. Depois de quase perder a sua vida num naufrágio, uma serpente lhe mordeu. Não houve dano nenhum sobre ele. Deus tinha muito trabalho para ser realizado por ele. E tem uma aplicação para nós, irmãos. É uma prova que a nossa vida está nas mãos de Deus e prossegue de acordo com o tempo determinado por Ele. Ponto. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Receba essa palavra como um alívio em sua alma. Pode a situação ficar terrível, as adversidades chegarem, pode chegar a doença, ou até mesmo ficar as raias da morte. Se você entregou o seu coração ao Senhor Jesus, entenda, só no tempo determinado, meu irmão, é que a sua história aqui na terra se acaba, porque diante de Deus ela é eterna. Quem teve o seu encontro com o Senhor Jesus, ele nasceu 2 vezes e vai morrer uma só. Agora, aquele que não teve o seu encontro com o Senhor Jesus ainda, só nasceu uma vez e está fadado a morrer 2 vezes, porque vai morrer no seu corpo físico e a sua vida não será ressurreta.
ele vai morrer eternamente. Então, em Cristo Jesus, somos novas criaturas e vivemos de forma distinta. O Senhor, por causa de Cristo, por causa da vontade do Senhor em nossas vidas, nós sabemos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui e o que é melhor, sabemos para onde vamos. Glória a Jesus. Agora, irmãos, Paulo é um homem de uma atitude fantástica. Houve um ministério de Paulo em relação ao seu próprio povo, em relação aos judeus. A primeira coisa que Paulo faz quando chega em Roma é chamar os judeus para conversar, chamar o seu próprio povo para conversar. Por quê? Porque os judeus, para ele, era o ponto de contato inicial, por onde ele pregava o evangelho, era a estratégia que ele aplicava. Em todos os lugares onde ele ia à sinagoga. Quando dava confusão, dava problema, é que ele deixava a sinagoga e ia para os gentios. Paulo mostra aos seus compatriotas que não vai falar mal deles. Paulo mostra que as autoridades romanas não tinham nada contra ele. Mas a coisa mais fantástica que ocorre é o fato de Paulo poder falar de Jesus, o Messias ressurreto, ao seu próprio povo, mostrando pelo Antigo Testamento que eles deveriam entregar suas vidas ao senhorio de Cristo, aquele que venceu a morte e que está à destra do Pai. Irmãos, Paulo tem razão. Cristo não é só a esperança de Israel. Cristo é a esperança de todo aquele que nele crê. No mundo, a esperança é a última que morre. Nós que cremos em Cristo, a esperança, mesmo que morra, ela ressuscita. Irmãos, de fato, quando você vê o texto traz uma ideia negativa de discórdia, de discussão entre os judeus, mas tem uma pontinha lá, bem pequenininha, dizendo que houve gente que creu. E nós precisamos, não é ficar triste pelo que não creu, mas nós precisamos celebrar aquele que creu. Nós precisamos celebrar o que creu. Não é ficar triste pelo que não creu, é celebrar pelo que creu. Irmãos, movimentamos muito, fizemos muita coisa, foi um grande evento, várias pessoas foram, uma pessoa teve o encontro para Jesus. Tem gente que diz, mas rapaz, uma pessoa só, depois daquele trabalho todinho, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, essa pessoa deve ser celebrada. Há celebração no céu por ela, porque nós não deveríamos acompanhar os anjos e celebrar também? Precisamos celebrar a vida, precisamos celebrar quando a visão espiritual de alguém é modificada e pelo Espírito Santo de Deus ela consegue reconhecer que Jesus é o Senhor. Amém? Um ministério voltado para os gentios. Irmãos, depois que Paulo deixa de pregar para os judeus, ele vai para os gentios. No livro de Atos, isso não aconteceu uma vez só não. No capítulo 13, aconteceu em Antioquia da Psídia. No capítulo 18, aconteceu em Corinto. No capítulo 19, aconteceu em Éfeso. Paulo vai pregar aos judeus não aceitam. Alguns poucos que vai com Paulo, e ele vai para os gentios, e começa. E aqui uma grande lição para nós, no ministério de Paulo aos gentios, a gente viu, no ministério de Paulo aos judeus, a gente viu que muitas pessoas estavam com seu coração endurecido. Mas ele não desistiu de falar do amor de Jesus, porque encontrou muitas barreiras, pessoas com o coração endurecido. Ele simplesmente mudou a estratégia, mudou o foco, mudou o grupo, ponto. Então, meu irmão, em nome de Jesus, entenda, não desista
se ao falar de Cristo, uma pessoa responder a você negativamente. Entenda, outras portas serão abertas para que você pregue o Evangelho ou dê o seu testemunho, a ação de Deus em sua vida. Não desista de falar do testemunho, da ação de Deus em sua vida, porque aqui e ali você tem encontrado portas negativas. Não desista, porque, meu irmão, falando em termos de mundão, portas negativas é uma coisa que a gente vai encontrar muito. A palavra de Deus diz que a iniquidade desse povo está se multiplicando, o amor esfriando. Mais e mais a nossa sociedade é uma sociedade que se afasta de Deus. Quanto mais se afasta de Deus, ela se afasta do próximo. É esse tipo de sociedade que muitas vezes nós temos que testemunhar. E é esse tipo de sociedade que muitas vezes vai rir, vai escarnecer de nós. Mas nós não podemos desistir. Não podemos desistir. O Senhor levanta homens de paz, mulheres de paz, que muitas vezes estão esperando uma palavra. Irmãos, vocês já oraram ao Senhor, dizendo assim: Senhor, mostra uma pessoa para eu falar da tua palavra hoje? Eu faço esse desafio, a que você ore nesse sentido. Irmãos, um dia desse eu fiz uma oração nesse sentido, em casa, e era numa época em que eu ia para a casa da minha mãe, na hora do almoço. Agora ela passa maior tempo comigo durante a semana. E eu disse: Senhor, eu hoje quero falar do teu amor, da tua graça, para alguém diferente. E eu ia pegar o almoço numa churrascaria, as quentinhas, e levava para comer juntamente com ela no apartamento dela. No dia que eu fui, estava preparando a quentinha, o churrasqueiro, de uma hora para outra, olhou para mim e disse: você sabe dizer por que é que a Bíblia do judeu é diferente da Bíblia aqui nós do Brasil? Me disseram isso, eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu perguntei a ele: por que você acha que eu tenho interesse nesse assunto? Ele olhou para mim e disse: não sei, alguma coisa me diz que você gosta desse assunto. Eu disse: não. Aí eu comecei a falar com ele sobre as diferenças, e ele ia fazendo uma pergunta, tal. Você é pastor? Sou. Pastor auxiliar aqui e tal, me identifiquei. Ah, minha esposa tem ido à igreja também, coisa boa, tal. No outro dia, outra pergunta. Outro dia, outra pergunta. Outro dia, ele já estava fazendo o seguinte: ele já estava deixando os outros clientes passar, aí me deixava no stand-by aqui, esperando. Aí eu dizia: não, pastor, fica aí um instantinho que eu quero conversar. Mas eu já separei um negócio bom para o senhor aqui e tal. Aí ele começou a melhorar também a minha quentinha. Aí veio um problema de carro: pastor, eu estou passando um problema assim, assado, tal. Aí eu ia, dava um aconselhamento, orava por ele. Peguei uma Bíblia, dei uma Bíblia de presente a ele. Consegui estabelecer aquilo que é chamado de relacionamento discipulador. Alguma coisa aconteceu. Não tive mais condições de ir por lá. Passei por lá nesses dias. Me parece que ele está trabalhando já em outro lugar. Mas as palavras que ele levou vão surtir o efeito. E ele vai frutificar em algum lugar. É assim, irmãos. É assim. Você já orou pedindo a Deus para que na sua trajetória você coloque alguém para que você possa dar o seu testemunho? Faça essa oração. Faça essa oração e veja como Deus vai responder. Agora, se você encontrar uma palavra negativa, não fique triste, não. Saiba que estamos num mundo em que é mais fácil a gente receber uma palavra negativa do que uma positiva. Amém? Aí veja, ministério de Paulo na prisão. Irmãos, muitos de nós, se tivesse vivido o que Paulo viveu,
numa prisão domiciliar, em que o cara preso tem que pagar, numa prisão domiciliar, em que o cara tem que ter recurso por ele mesmo, para ele comer. Porque os soldados romanos, quando vão, já vão alimentados, e ele tem que providenciar o alimento dele. Que situação complicada. Muitos de nós, na situação dele, depois de ter vivido um naufrágio, ele viveu 3. Depois de ter uma cobra mordido ele, um bocado de coisa, um bocado de problema, agora preso, ele poderia ter feito o quê? Se fosse a geração atual, ou um milênio, sei lá, alguma geração dessa, estava era dentro do quarto se lamentando. O que foi que eu fiz, Senhor? Eu sou tão bom, vou na igreja, faço isso, faço aquilo, eu aqui sofrendo. Mas não, irmãos, Paulo preso. Paulo é um homem preso por fora, mas ele é livre por dentro. Olha só, veja o que foi que aconteceu com Paulo preso. Paulo preso, a casa dele, que era uma prisão domiciliar, se transformou num ponto de pregação. E um ponto de pregação tão poderoso que ele não precisava nem ir na sinagoga. Já pensou ele ir nas 10 sinagogas de Roma? Ele agora está no lugar e o povo vai vir ouvir a ele, de manhã até de noite. No espaço de 2 anos, ele falando o evangelho. A prisão se transformou num templo, numa igreja, num ponto de pregação. As mãos dele estão amarradas, mas a boca, o coração, a alma estão livres. Irmãos, Paulo preso investiu em compor cartas. Você já ouviu falar nas cartas da prisão? As cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses, que são cartas a grupos, e a carta de Filemon, que é uma carta individual, foi composto nesse momento de prisão, onde ele poderia se sentir extremamente improdutivo, sem nada e tal. Orava, clamava, recebia visita do povo, pegava as informações e ia compondo cada uma das cartas. E na carta aos Efésios, nós temos uma das cartas mais bem feitas e que fala do evangelho de salvação de uma forma tremenda. Cartas práticas, todas elas você pode dividir no meio, uma parte doutrinária e uma parte prática, ética e religiosa do mais alto nível. Filipenses, a carta da alegria. Colossenses, a carta mais cristocêntrica. Filemon, o perdão que Filemon recebia em virtude da nova condição de vida que ele tinha. No caso, Filemon concedia ao escravo. Meu irmão, tudo coisa fantástica que está nas nossas mãos e que até hoje alimenta a nossa alma e as nossas convicções. Irmão, Paulo preso. E se você olhar essas cartas, nessas cartas fornecem informações sobre o que ele sofreu e o que ele viveu enquanto ele estava preso. Paulo nos mostra nessas cartas que quando ele estava preso, a prisão de Paulo levou a igreja de Roma a pregar com mais ousadia. Filipenses mostra isso logo no começo. Ele evangelizou toda a guarda pretoriana. Ele evangelizou outros membros da casa imperial. Paulo preso conseguiu reforçar a fé de pessoas que vinham de fora, traziam donativos, mas ele reforçava a fé, dava aquela palavra de ânimo. Aconteceu com Lucas, com Timóteo, com Tíquico, com Epafrodito e até mesmo com Marcos, que no passado ele tinha tido problema. Paulo preso, há indícios de que ele passou esses 2 anos preso, houve um tempo que ele passou livre, não há registro bíblico, só extra-bíblico, mas ao que tudo indica, da possibilidade dele ter feito uma espécie de 4ª viagem missionária. Paulo vai morrer em 67, no martírio através de Nero. Mas ele foi um homem extremamente produtivo.
a produtividade dele era potencializada pelo Espírito Santo. E por último, irmãos, Atos 29. Você pode olhar para a sua Bíblia e dizer: pastor, minha Bíblia só vai até Atos 28. E é verdade. Por quê? Porque essa história, ela continua. Atos 29 somos nós. Eu não sei se você percebeu, mas nós temos a impressão de que o final do livro de Atos é como se não tivesse um apogeu, como se fosse uma coisa que parou assim, abruptamente. O doutor Hernandes, o pastor Hernandes Dias Lopes, cita no seu comentário o historiador Justo Gonzalez, e ele faz uma observação interessante. Ao invés de terminar o livro de Atos com ponto final, o livro de Atos deveria ter sido terminado com reticências. Bem feito. A ideia é boa. Sabe por quê? Porque a história da igreja continua. Nós somos provas vivas dessa verdade. Os seguidores de Cristo, que somos nós, vamos continuar até o fim do mundo, e a palavra vai ser pregada até os confins do mundo. Por quê? O mesmo Espírito Santo que observamos agindo na vida de Paulo e da igreja primitiva é o Espírito Santo que continua atuando nas nossas vidas e entre nós até hoje. E nós precisamos entender do nosso compromisso de levar a mensagem do Evangelho a toda criatura, a todo grupo, a todo povo, toda língua e toda nação. Atos 29 somos nós. A história continua. Eu gostaria de pedir ao pastor Iranilson que fizesse uma oração pela questão dos nossos eventos ponto, da nossa missão evangelizadora, que nós possamos receber poder, capacitação e, sobretudo, receber do Espírito Santo estratégias para que esse evangelho seja pregado e vivido de forma relevante na geração atual, que não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus é possível e isso acontecerá. Pastor Iranilson.